logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos na lição de número 5, o servo e as multidões. Não se esqueça que nós estamos em um novo seminário, que agora nós estamos estudando sobre o servo, né? Que é no Evangelho de Marcos, né? O servo e a missão no serviço da obra de Deus. Então, quando nós estamos falando de servo, desde a outra aula eu venho explicando, passa para os seus alunos, nós estamos falando de servo, o servo, nós estamos falando de Jesus. Mas nós também somos servidores. Então, nós temos que olhar para Jesus para que nós possamos servir com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desejo que Jesus servia. A introdução ela diz o seguinte: estudaremos nessa lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. Então, hoje nós vamos estar no nosso enfoque, multidão. Quando nós falamos de multidão, não simboliza todos seguidores. Na igreja nós temos uma multidão, eu estou falando sobre isso, ou muitas vezes nós pregamos para uma multidão, mas cada um vem à busca de uma oportunidade, né? Ou de alguma coisa, então, ou de alguma explicação, e por isso nós precisamos estar pronto, também como Jesus estava pronto aí para anunciar para a multidão. Antes de entrar na lição, eu quero mandar um grande abraço para o internauta presbítero Mateus Ferreira. O Mateus é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, sua aula é uma bênção. Obrigado, Mateus. Marcelo Honorato, Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Um abraço a todos aí de Rondônia que me acompanham através do meu canal. O Marcelo disse como é riquíssimo esse livro de Marcos e nos traz um grande aprendizado. E ele pede para que Deus continue me abençoando a mim e a minha família. Obrigado, Marcelo Honorato. Laurita Pereira, obrigado, irmã Laurita. Ela diz assim: opa, mais uma aula. Obrigado, presbítero Ademar, Deus te abençoe. Obrigado, eu que agradeço, irmã Laurita. Maria Souza, ela fala o seguinte: suas aulas é maravilhosa, aprendo muito com você. Maria, obrigado. Márcio Rosa de Camargo, ele disse o seguinte: que alegria participar desse canal abençoado. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Márcio Rosa, Deus te abençoe. Essas palavras de vocês incentivam muito aqui o professor. Vamos para o objetivo, o primeiro objetivo dessa lição, que nós vamos estar ensinando como devemos nos portar em meio à multidão. Professores e professoras, nós precisamos ter um comportamento quando estamos em pouco e quando estamos em meio à multidão. E aí eu vou estar falando que nós vamos estar mostrando a todos que é possível receber um milagre e ser transformado pelo poder de Deus. Mas nós precisamos observar as necessidades da multidão. É muito simples, professores e professoras, quando nós nos preocupamos só com a palavra. O pregador, a igreja, tem que preocupar com as condições da multidão. O que ela está atrás, o que ela necessita. O ponto 1 diz assim: Jesus e a multidão. É belo dizer que, assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo. O cristão, ele precisa ter essas características. Não é só pregar, falei bonito, ou querer tirar vantagem. Jesus não tirava vantagem. Então vamos ver aí, professor, no decorrer dessa lição, que Jesus não tinha tempo nem para comer. E muitas vezes a multidão, como eu falei nas lições passadas,
estava com fome e não tinha alimento. Se a multidão estava com fome, Jesus e seus discípulos também estavam. Então, nós podemos dizer que Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo, a saciava com seus ensinamentos. As pessoas ficavam boquiabertas. Professores de escola dominical, professoras, líderes. É preciso que nós saciamos as pessoas, né? Dentro das suas necessidades. E como Jesus fazia também, saciar as pessoas, quer dizer, com o pão do céu, um ensinamento que enriquece a alma, que faz as pessoas voltarem para casa refletindo e vendo os pontos que ela errou e valorizar mais a vida. O problema sério que nós temos hoje, não só no mundo, mas também na igreja, é a valorização da vida. Eu me destruo. A destruição, por exemplo, começa de nós, professores e professoras. Muitas vezes nós estamos num pessimismo tão grande que nós não somos capazes de avançar. Então é por isso que as palavras têm que ser penetrantes. O ensino da escola dominical tem que ser elaborado de maneira que as pessoas que vêm nesse domingo ou no dia que a tua escola aí, ele queira voltar na outra aula. Por quê? Porque está construindo uma aprendizagem e uma mudança de vida. Não é só levar a escola, não é só levar a palavra, é fazer com que a palavra produza efeitos. Então naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus tinha a palavra, não tinha reserva de alimento. É isso que eu quero trazer para vocês. Jesus como pobre, enriquecendo a muito, mas ele materialmente dizendo, ele não tinha nada. Ele não tinha como, numa despensa, mandar buscar água, mandar buscar alimento, para alimentar aquela multidão que o seguia. A multidão vinha de todos os cantos para poder aproximar de Jesus, mas vinha sem nada. Eles também não tinham. Naquele tempo que Jesus veio, o povo era muito necessitado. Então Jesus, vendo a necessidade daquele povo, ele sentia compaixão, ele olhava para a multidão. E certa vez, como eu disse na lição passada, já fazia 3 dias que as pessoas estavam ali com Jesus e estavam com fome, alimentando apenas da palavra. O 1:1 diz assim: atenta às necessidades da multidão. O Evangelho de Marcos nos faz ver que de todas as partes as pessoas davam um jeito de irem ao encontro de Jesus para ouvi-lo e ficavam satisfeitos com seus atos de compaixão. É interessante que aqui eu trago para o dia de hoje, professores, professoras, porque é muito importante que as pessoas que venham para a escola dominical, tem escola dominical que tem café da manhã, hoje eu não sou professor na igreja, sou professor aqui através da internet, mas no meu tempo a gente promovia alguma coisa. Professores, não é só a aula ali, vê se seu pastor libera para que você possa fazer um passeio com seus alunos. Vocês possam fazer, por exemplo, um caixa ali também para em tal ano visitar, no meio do ano, no final do ano, visitar um determinado lugar. Eu ir com esses alunos para uma área de lazer. Eu me lembro, a minha escola, ela tinha as 3 fileiras do banco da igreja, era ocupada por pessoas ali, e nós saímos, às vezes ia numa chácara, nós brincávamos de puxar corda, de pular corda, e de muitas coisas. As pessoas precisam de entretenimento também, e isso enriquece, com isso nós ganhamos. E aqui, no Evangelho de Marcos, está dizendo que as pessoas de todas as partes vinham para ouvir Jesus, e havia uma satisfação na explicação, na maneira, no poder que se colocava a palavra. Nós colocamos palavras, às vezes, as palavras muito sem poder. É preciso ter a unção do Espírito Santo quando nós estamos pregando, quando nós estamos ensinando. Então, essa multidão, elas vinham, mas Jesus não tinha, como eu disse, reserva de alimento. Então, as lições que extraímos, quais a lição que nós estamos extraindo, professores, professoras, que nós vamos passar para
a nossa sala de aula. Então, uma coisa, a primeira lição, tanto também para o líder pastor, o líder professor, nós precisamos atentar para as necessidades das pessoas e aí deixar o Espírito Santo nos usar para que nós possamos ser canais de bênção na vida dela. Então, nós precisamos participar do processo. Então, confrontado com a ordem de Jesus para alimentar a multidão, os discípulos veem apenas a impossibilidade de executá-lo. A multidão está com fome, faz 3 dias que não come, tem que dar um jeito de alimento. E aí aparece Filipe, esse grande evangelista, esse grande homem de Deus, né? Esse discípulo de Jesus, que aí ele fala o seguinte: mas Senhor, 200 dinheiro, naquela 200 dinheiro era difícil, era mais de 200 dias de trabalho ou 200 dias de trabalho. Ele disse: olha, 200 de dinheiro aqui, nós não compraríamos pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Está dizendo, um pedaço não vai alimentar. Mas Jesus tinha o poder para alimentar aquele povo. O 1.2 diz assim: no meio da multidão, mais atento à oportunidade. Lemos que um pai, vendo o seu filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao servo. Professores, professoras, nós precisamos ver que quando nós estamos levando a palavra, nós estamos levando algo de poder, e pode ser que alguém vai chegar até nós pedindo socorro, ou por uma enfermidade, ou por uma necessidade, ou por um parente que está doente. É por isso que nós precisamos estar, como servos de Deus, preparados para fazer aquilo que nos foi ordenado através de Jesus, que disse: olha, em meu nome. Nós precisamos crer no poder dessa palavra. E aí aparece esse homem dizendo da situação do filho dele. E é assim, ó, ele estava ali entre a multidão, e aí o pai teve uma postura audaciosa para falar de seu filho, que eles entendiam como um lunático, que era um jovem perturbado pelo maligno. E ele se apresenta, vai até Jesus e diz: olha a situação do meu filho. Meu filho tem um espírito mudo. E aí, com essa aproximação, com essa coragem desse homem ir até Jesus, qual foi o resultado? A libertação do menino. Então nós precisamos entender isso. Aí Jesus vê que a multidão concorria, e aí ele repreende o espírito imundo. Então a lição que podemos aprender por exemplo, nesse texto, nós aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão, ou as frustrações, não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre nosso sofrimento e nossas necessidades. Dentro da multidão existem pessoas otimistas, pessoas pessimistas, pessoas sofridas e pessoas que realmente ela está desanimada, está frustrada. E nós, como cristãos, precisamos quase ser um psicólogo para trabalhar com essas frustrações e trazer resultado para o reino de Deus e trazer paz através de Cristo para essas pessoas. 1.3 diz assim: não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Marcos relata haver uma mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável. Vagarosamente, essa enfermidade vinha destruindo a sua vida. E ela, vocês todos sabem que uma mulher nessas condições naquela época, ela era considerada uma pessoa imunda. Quer dizer, hoje uma mulher menstruada, a gente, ela não precisa dizer que está menstruada, se ela precisar subir no altar, ela sobe. Naquela época não. Quando a mulher estava menstruada, ela se afastava. Ela não podia nem dormir com o marido, porque se o marido tocasse nela, ficaria imundo. Então a dor da enfermidade dessa mulher consumia sua força dia após dia. E
Então essa mulher estava coberta aí de decepções. Então ela vivia uma baixa estima. Ela gastou o que tinha com os médicos. A pobreza bateu na sua porta, porque ela gastou tudo. E a autoestima é a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade. Se estamos satisfeitos com o que somos, se confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor. Então, essa pessoa era uma pessoa discriminada, era uma pessoa sofrida. Mas ela vai até Jesus. E não restava outro recurso. E ela foi rompendo todas aquelas barreiras, tocou em Jesus e sentiu o alívio da sua enfermidade. Queridos internautas, eu estou com um probleminha na minha mesa de som. E aí agora eu estou tendo que gravar direto para minha GoPro. E aí tem um motor do hotel que liga, tá um calor tremendo, eu tenho que desligar o ventilador, porque senão ela pega todo esse barulho. Então eu estou tendo um problema aí de qualidade no som e gostaria que vocês me perdoassem, tivessem um pouquinho de paciência. Então, além do problema físico que essa mulher tinha, havia um problema social. Se a mulher tocasse alguém, ou mesmo na veste de uma pessoa que fosse tocada dentro do cerimonial dos judeus, ela estava impura pelo resto do dia. Então ela não deveria sequer estar no meio dessa multidão, mas ela necessitou e ela foi. Dentro do objetivo do ponto 2, eu vou estar mostrando que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos. Eu vou estar mostrando os tipos de pessoas que faziam parte da multidão. Então nós estamos acompanhando nesse primeiro, que veja que teve 3 sonhos aí, né? Citando o homem do filho lunático, a mulher do fluxo de sangue, e que ninguém atrapalhou os sonhos deles. Eles que sabiam até Jesus, eles foram. O 2 diz assim: as multidões que seguiam Jesus. Descortinando os fragmentos da história, veremos no presente tópico 3 tipos de pessoas, dentre outras, que faziam parte da multidão. Então vamos ver aí essas pessoas que estão envolvidas na multidão. Nesse tópico, meus queridos, nós vamos estar compreendendo aí que na multidão tinha aqueles que eram curiosos, tinham os desprovidos e tinha os acusadores. Quer dizer, a multidão ali está repleta de coisas. Tinha aqueles que queriam ver como é que esse homem cura, como é que esse homem faz isso, como é que aconteceu aquilo. E aí ia aumentando o número de pessoas, não de pessoas interessadas pela a nova aliança, pelo o novo nascimento, mas interessadas em aguçar ali e ver como acontecia aquilo, curiosidade. E nós trafegamos em meio a essas mesmas multidão. Tem pessoas na igreja mesmo que até te admiram, mas quando você está falando ou você está ensinando, ela, em vez de acompanhar o profundo da palavra que traz vida, não, ela está curiosa para ver onde é que você quer chegar, está fazendo algumas análises da sua vida. É assim, nós estamos em meio a essa multidão. O 2.1 diz assim: multidão dos curiosos. O que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus, muitos só ambicionavam estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queria compromisso com o Filho de Deus. Nós temos. Quantas pessoas, e infelizmente até mesmo o cristão, está mais preocupado em obter o milagre do que o compromisso com a real palavra de Deus. Então, nós tínhamos ali curiosos, nós tínhamos esses curiosos que eles ficavam admirados. A Bíblia diz, né, Marcos escrevendo, diz que aquele povo tudo ficava admirado. E aí eles perguntavam entre si, um olhava para o outro assim e dizia: que doutrina é esta? Que é isso? Que nova doutrina é esta? E que autoridade é essa que ordena os espíritos imundos e eles obedecem? O 2.2 diz assim: multidão dos desprovidos. Marcos escreve em seu evangelho que onde Jesus passava, atraía uma multidão. Jesus atraía multidão. Então Jesus,
E os discípulos, eles não tinham tempo para comer, falei há pouco. E aí Jesus vai para casa, mas não tem paz, assim, eu digo dessa forma, tem que dizer, não tenho paz, onde eu vou, está lotado de gente. Jesus onde ia, por exemplo, ele não tinha um momento a só, ele vai para casa, uma multidão vai junto, é isso que eu ia dizer, não é não ter paz, eu não tenho um momento a só. Então as pessoas viajavam de vários lugares, cada um vinha trazendo seus problemas, na esperança que Jesus apresentasse uma solução para os seus problemas, né? Era as respostas para as suas ansiedades. Em que nós vivemos em um mundo em que as pessoas vão para a igreja procurando respostas. E aí Jesus tinha compaixão. E ele via aquelas pessoas que faltava liderança. Faltava pastores para guiá-las. Então é por isso que a Bíblia registra lá que Jesus olhava e via a multidão como ovelhas que não têm pastores. Então o servo, quer dizer, Jesus, preocupava com o problema que eles tinham. Ele se preocupava com aquela condição. Mas ele não tinha problema aí com condição social. Ele ajudava quem se aproximava dele. O 2.3 diz assim: multidão dos acusadores. Então, por entre as páginas das Escrituras Sagradas, no Evangelho de Marcos, podemos apreciar que muitos entre a multidão estavam ali sem um objetivo definido. Professores, professoras, vocês pensam que quando nós temos uma sala de aula meia grande, ou pastores, quando você está diante de uma multidão, que você fala a palavra, que você ensina, tem os curiosos, mas tem também aqueles que te acusam. Mas você viu o que o pastor falou? Você viu o que o professor ensinou? Então, nós precisamos nos rodear de cuidado, pedir graça de Deus, para que nós possamos ensinar de forma clara, de forma em que as pessoas possam notar e sentir a presença de Deus e que nós realmente estamos trabalhando dentro do Evangelho. Então, os principais dos sacerdotes, os homens que representavam a religiosidade da época, procuravam uma oportunidade para matá-lo. Então nós precisamos observar que para levar o plano que havia idealizado para a morte de Cristo, o que eles faziam? Se valeram da multidão, chegando para gritar pela absolvição de Barrabás. Faz uma escolha errada e crucifica Jesus. Vamos para o ponto 3, objetivo da lição. No ponto 3, eu vou estar falando que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Então, se você não vai ao encontro, não tem como ser socorrido. Então, vamos estar aprendendo que a libertação foi uma parte muito importante do ministério de Cristo. E que havia ali 3 grupos de discípulos. Vou estar falando sobre esses grupos no meio da multidão. Tem gente ali que Jesus vai selecionar. O 3 diz assim, os 3 grupos entre a multidão. Os evangelhos, em um panorama geral, identificam alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. Então nós devemos nos aperceber que esses 3 grupos conseguiram se distinguir entre os demais. E aí quais são esses grupos? Nós tivemos 70 discípulos, que eu vou estar falando, ele mandou de 2 em 2. Tivemos 12 discípulos que estavam próximos deles. E tivemos os 3 discípulos que eram mais chegados de Jesus. O 3:1 diz assim, os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão. É significativo notar que dentro daquela multidão que seguia Jesus, ele separou 70 homens para irem. E a separar para ir de 2 em 2 anunciar o Evangelho do Reino. Então, dentro da multidão tinha essas preciosidades. Pessoas que Jesus disse, olha, vocês vai de 2 em 2 aqui e vai anunciar. É aquelas pessoas que voltaram e foram anunciar e Jesus acompanhou-os com milagres e sinais e eles voltaram gritando, saltando de alegria. Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem. Quer dizer, voltaram cheios de entusiasmo,
quando você faz as coisas da maneira certa, tua autoestima cresce. Quando você trabalha na igreja, ou como professor, ou como líder, ou como auxiliar numa porta, e você trabalha motivado, a tua autoestima cresce. Esses discípulos que foram de 2 em 2, eles voltaram, esses 70. Esses 70 que ele mandou de 2 em 2, foram e fizeram muita coisa, pregaram o evangelho e Deus cooperou com eles. E eles foram na cidade que Jesus depois ia passar. Ele dizia, tipo, daquelas pessoas que vai preparando ali o terreno. Então, Jesus tinha ali, no meio da multidão, um grupo de 70. O 3 e 2 diz assim, os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Quanto ao grupo dos 70, nós nem sabemos quem eram. Entretanto, os membros desse grupo, dos 12, Jesus os chama pelo nome. Aí, na lição aí tem o nome de cada um. Então, a partir daquela multidão de discípulos, ele tem esses 12 lá entre eles, que foi escolhido, né, a formar um círculo mais próximo dele, com os ensinamentos, os 12 apóstolos, homens que ele prepararia para se tornarem os primeiros líderes, né, na nova aliança do novo rei. Então, quando Jesus os chamou para segui-lo, esses 12 homens, eles deixaram tudo. Os apóstolos deixaram tudo. Mateus era cobrador de imposto, saiu da alfândega e acompanhou Jesus. Foram viver para o reino. Então, esses 70, Jesus comissionou. Os 12, ele trouxe para próximo dele. 3 discípulos que se destacaram. Dentre os 12 discípulos que Jesus separou para estar mais próximo deles, 3 se destacaram. Então, nós vemos aí que nós temos João, né? João, Pedro, Tiago, que estiveram presentes na ressurreição da filha de Jairo. Jesus chamou eles, né? No momento da transfiguração eles estavam lá. Na noite em que Jesus foi traído, eles estavam lá, né? Então, os 3 discípulos faziam parte do ciclo íntimo de Jesus. Às vezes as pessoas ignoram, professores e professoras. Nós amamos todos na igreja, somos amigos de todos, mas tem aquelas pessoas mais chegadas. Às vezes vamos fazer um aniversário, não vamos convidar a igreja toda. Vamos ter um cerimonial, um casamento, nós não vamos convidar a igreja toda, vamos convidar aqueles mais chegados. E às vezes um churrasquinho lá em casa, que eu vou fazer para 3, 4 pessoas, eu vou escolher 3 irmãos mais chegados, mais íntimos. Jesus também tinha isso. Então, apesar de o Senhor não ter favorito, ele tinha essas pessoas, né, que mantinham uma comunhão mais estreita com ele. E aí que desfrutava ali de um privilégio maior de participar de seu sofrimento e compartilhar sua glória. E nós precisamos entender isso, não podemos ter ciúme disso. Então, professores e professoras, nós precisamos estar preparados e ver o que sempre tem no meio da multidão e preparado para trabalhar com multidão. Eu não disse no início da lição, mas gostaria que vocês novamente dessem like, ficou muito bom a lição passada, muitos likes, e compartilhassem, né, e fizessem aí seus comentários. Para concluir, Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Então, nós vemos que essa lição fala da grande preocupação de Jesus, que lidou com multidões, com compaixão e com discernimento. Pois muitos que o seguiram não tinham o propósito de ser seus discípulos, mas ele sabia discernir. Jesus nunca quis ninguém à força. Eu gostaria que vocês estivessem comigo na próxima aula, que é a lição 6, a autoridade do servo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.